Sejam bem-vindos, relaxem, esqueçam o que está lá fora e vamos ter uma conversa interessante. Eu vou ler um capítulo pequenino deste livro, Casos da Vida, que foi um livro psicografado por nós, ditado pelo Espírito José Craveirinha, e que a grande maioria das psicografias foram recebidas na reunião mediúnica aqui do nosso centro. E temos aqui um texto que se chama Tempos de Mudança. Estamos em tempos de mudança. Basta olhar o mundo, que parece estar numa dança. Só que a dança não é ritmada nem harmoniosa. É uma dança desajustada e desastrosa. O clima mudou, as catástrofes naturais aumentaram, o egoísmo continua a transbordar e o homem, ainda anestesiado, parece recusar-se a acordar. Espécies em vias de extinção, pandemias, vírus, doenças endémicas são cada vez mais frequentes, de pouco valendo as credenciais académicas. O homem finge humanizar-se, apieda-se por momentos, para rapidamente voltar aos tostões, aos milhões, ao egoísmo que tem por dentro. Esse egoísmo é grande abscesso que terá de ser drenado, em virtude do homem ter esquecido de que foi criado para amar e ser amado. O limite foi ultrapassado pelo homem dito civilizado. Tem tecnologia do que há de melhor, enquanto no coração transporta o ódio, egoísmo e dor. Não tendo havido a profilaxia recomendada há 2000 anos por Jesus, tal abscesso torna-se dolorosa cruz. Terá de ser lancetado. É da ciência que tal aconteça, para que o organismo não pereça. Esse lancetar será doloroso, dependendo do seu tamanho e profundidade, mas é um imperativo da lei da natureza, que quem na terra reencarnar tenha alguma pureza. Como tal, não poderá conviver com essa infecção no coração. Drenado o abscesso com muita dor, os homens solicitarão mútuo apoio maior. Uns sensibilizar-se-ão, outros não. A dor será a verdadeira dor de parto de uma nova civilização, já nos primórdios da transformação. Vai demorar? Não sabemos, pois tal depende da capacidade de cicatrização do tecido social, de momento devotado ao mal. Outros morrerão, entre aspas, de infecção ou gangrena, entre aspas, no coração. Esses serão transportados em especial avião, entre aspas, para outros locais no espaço sideral, mais consentâneos com o próprio mal. É da lei que assim seja, lei de destruição, que acaba por ser lei de transformação e de reconstrução. O planeta não aguenta mais maus tratos por parte dos homens materialistas e ingratos. Como tudo no universo tende para o amor, o equilíbrio universal, não é preciso muita inteligência para ver que o bem sucederá a este mal. E outros virão limpar o que foi sujado, embelezar o estragado, orientar o que foi alterado. E o planeta respirará de novo, sem o seu antigo predador. Agora, terá apenas e em maior número o homem dedicado ao amor. Então estaremos na era da regeneração, após a transformação. Quando será? Não sabemos. Depende do relógio sideral que a todos conclama ao seu dever, dentro da lei do deve e haver. Oxalá venha depressa e bem. Façamos por isso. Este texto, Tempos de Mudança, da página 79 do livro Casos da Vida, vem de encontro ao nosso tema, que é ser esperança, que é diferente de ter esperança, porque esperança todos temos. Não é? Nós temos esperança de ganhar o Euromilhões, temos esperança que nos saia a lotaria,
temos esperança de mil e uma coisas. Mas o que a doutrina espírita nos conclama é que sejamos esperança. Isso é bem diferente. Vamos ver, não é? Por exemplo, neste planeta em sofrimento, está complicado. Ainda agora isto dava tão bem, já está a desencarnar aqui o coisa. O nosso planeta precisa que nós sejamos esperança, porque o planeta está em sofrimento. Esse jornal e a psicografia que está aí nos bancos, se quiserem levar, é a oferta, e depois se quiserem entregar a alguém, é a oferta vossa para alguém. Mas não é só o planeta que está em sofrimento. Assim como nós encontramos estas rugas na nossa terra, já em Portugal, né, que está em seca severa, né, também vamos encontrar as rugas nos rostos macerados pela dor, pelas dificuldades da vida, aqui nesta senhora idosa, né? Não é só o planeta Terra que está em sofrimento. São também os habitantes do planeta Terra que sofrem com o planeta. Aliás, o planeta sofre porque os habitantes do planeta estão a causar sofrimento a eles próprios e ao próprio planeta, né? Isto porquê? Porque o homem está a fazer uma sobreexploração da Terra, né? Se toda a sobreexploração explora-se a mais, fazem-se guerras por locais incríveis, esta ganância, esta sobreexploração dá cabo da Terra, né? Vemos aqui, por exemplo, o caso da fome, que tem aumentado, né, exponencialmente no planeta Terra. Quando não há razões para isso, bastava que se deixasse de plantar soja para o gado bovino e se pegasse nessa soja e se desse aos africanos e eles já não morriam de fome. No entanto, isso acontece para que 10% da população mundial possa comer bife de vaca, onde nos incluímos nós. 10%. O que é um crime contra a natureza. Depois temos os fenómenos, as alterações atmosféricas. Olhem que linda a praia, né? Esta praia com esta poluição, com cacos, com vidros, com objetos cortantes, isto é provocado por nós, ou deitado dos barcos ou dos navios mercantes, né, que cruzam aqui a nossa costa. Por falar em poluição, gostava de vos trazer aqui um vídeo pequenino, uma animação, para termos uma noção da quantidade de plástico que produzimos por dia. Vamos a isso? Welcome to the Humanities Impact Test Site, where we visualize the impact of us humans on our planet. Today, we're testing the impact of the plastic bottle. We're going to find out how many plastic bottles we produce globally, and what that number looks like in real time. Let's see it. Wow! We produce about 20,000 bottles per second. That's 1 million bottles after just 1 minute. What you see here are 20,000 bottles being added to the pile every second, showing how many plastic bottles we produce in real time. Not the best day for a run, I guess. Straight on the face. And to think that only around 9% of this gets recycled. The rest is burnt, ends up in landfills, or drifts around in the ocean. And this continues every minute of every day. Do we really need that many? Well, that was our test for today, folks. Lovely. Como se isto não bastasse,
vamos encontrar no planeta Terra o quê? Muita miséria, né? Miséria moral, né? Para além da miséria moral, temos também o esclavagismo. Se quiserem comprar um escravo, é fácil. Vamos ali à Líbia, compra-se um homem valente para trabalhar no campo, onde quisermos, nosso escravo por $450, à volta de 300 e tal euros, uma vida humana. Se quiserem comprar uma escrava sexual, também pelo mesmo preço na Líbia, estão à venda, seres humanos como nós, só que eles são pretos, e então, para quem os vende, né, valem menos do que os brancos, os mulatos ou os de outra cor, né? Na Líbia, no Catar, o Catar, né, que nós olhamos para aquele país fantástico, lindo, com o topo de gama da arquitetura mundial, onde estão agora a organizar o campeonato do mundo de futebol, e onde os pretos, isto é, os de cor preta, pretos de pele, os pretos trabalham 12 horas por dia ao sol, porque os construtores acham que eles aguentam mais do que os mulatos ou os menos pretos. Recebem um ordenado 4 em 4 meses, quando recebem à volta dos 450 euros, por aí até aos 600, dependendo. Vivem em contentores, né? Aos 20, dentro de um contentor daqueles que nós usamos aí em situações de exceção. E isto acaba, é alimentado por nós. O esclavagismo no Catar é alimentado por nós. Por mim, que gosto de ver futebol, por todos os que vamos ver o Campeonato do Mundo de Futebol no Catar, por todos os que alimentamos o negócio do futebol e por aí fora, né? Entre outros. Depois temos também a miséria material, né? Os milhões e milhões de seres, né? Neste momento estima-se que só no Brasil haja cerca de 30 milhões de pobres a viver no limiar da miséria. No início deste mandato, anteriormente havia 13 milhões, agora já vai em 30. Vemos aqui esta senhora na Ucrânia, vemos o fruto da maldade, o fruto do primitivismo social, né? Com base em quê? Com base no orgulho, com base no egoísmo, né? E isto é que conduz a guerras, né? É esse primitivismo social, é o orgulho, o egoísmo e a ganância, né? Temos aqui um mapa, por falar em guerras, isto é um mapa do nosso planeta Terra. Cada bolinha destas é um conflito. Ali temos o da Ucrânia, é só mais um, porque aqui há guerras periféricas, aqui na República Centro-Africana, na República do Congo, um pouco por todo o lado, né? Então nós vemos que o país está rodeado de guerras, né? Isto foram dados retirados no dia 4 de agosto de 2022. E é uma coisa tão estúpida, porque nós estamos num planeta pequenino, insignificante, né? No cosmos infinito. É como se fosse um avião, e dentro desse avião andássemos todos à tareia, pondo em causa a viagem, né? Em vez de matarmos-nos uns aos outros por causa de um bocado de terra, né? O Putin anda a matar ali milhares de pessoas por causa de um bocado de terra na Ucrânia, e ele amanhã pode acordar morto. Valeu a pena? O Xi Jinping também quer tomar conta da antiga Formosa, Taiwan, né? Amanhã pode acordar morto. A sede de poder dos americanos, a sede de poder dos homens da guerra, dos lobbies da guerra, um pouco por todo o mundo, para terem um poder efêmero, passageiro, que de repente acontece como ao Chalana, aos 63 anos de idade, desencarnou, ou outros mais novos, aos 42, aos 50, e a gente fica assim, então, mas é assim de repente? É assim de repente. E nós não temos essa consciência, né? E se nós, em vez de matarmos uns aos outros por causa de um bocado de terra,
Se nós matássemos a fome uns aos outros, não é? Se nós matássemos a miséria moral, a miséria material, não seria melhor? Esse devia ser o caminho da humanidade e ainda não é. Porquê? Porque nós não somos suficientemente evoluídos do ponto de vista moral e espiritual, ok? Somos ainda bárbaros. Reparem, nós estamos aqui esta zona da Ásia, do Indo-Pacífico, aliás, que coisa linda a vista de fora, não é? E quem vê, isto é tirada da Estação Espacial Internacional, ali não vemos fronteiras, não vemos guerras, não vemos nada. No entanto, todo o planeta está em guerra, está em sofrimento, está em dor, provocando o sofrimento à própria Terra, que também, o homem também está em guerra com a própria Terra, devastando árvores milenares, queimando a Serra da Estrela. Um fogo começou às 3 da manhã, deve ter sido por causa do sol, e que essa hora é um bocado quente, né? E então nós perguntamos, que mundo é este? Né? É um mundo primitivo? Não. Já somos um bocadinho evoluídos. Os mundos primitivos são os mundos destinados às primeiras reencarnações, quando os espíritos começam simples e ignorantes, não têm responsabilidade. Temos um mundo de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais ou divinos. De acordo com os espíritos, todos os planetas do universo incomensurável se enquadram nestas 5 categorias. O nosso é um mundo de expiação e provas. Quais são as características? Conhecemos-las subejamente. Há mais mal do que bem. Há muito bem na Terra, mas quem manda, quem governa, há mais mal do que bem. A República Popular da China, que de popular não tem nada, é uma ditadura, tal como a ditadura do Sr. Putin e outras ditaduras, está há anos a esta parte a comprar, não só a comprar terras em África, terras rentáveis do ponto de vista da agricultura, como a comprar os dirigentes africanos que se deixam comprar. 1 milhão, 10 milhões, toma lá. Fazemos um acordo, 50, 100 anos. Eles compram terras do tamanho de países grandes, como a França. Não são terrenos, não é? Uma ânsia do domínio mundial, não é? E é uma coisa espantosa. Putin tem ânsia de domínio mundial, o Xi Jinping tem ânsia de domínio mundial, os americanos têm ânsia de domínio mundial. Mas ninguém quer dominar os maus sentimentos, ninguém quer dominar as más tendências a nível mundial. Só querem dominar aquilo que eles nunca poderão ter, que é o poder eterno, o poder para sempre, porque eles vão morrer um dia, eles sabem disso. Só que são tão ignorantes que fingem, ignoram. É como meter a cabeça debaixo da areia, não é? Então, amigos, nós vivemos neste planeta em que temos de ser esperança, não é? Vivemos, de facto, tempos estranhos. Eu confesso, eu ia dizer uma coisa, mas não digo. Mas vivemos tempos estranhos. Alguém me sabe dizer, por exemplo, quantos sexos existem na Terra? Diferenciados? Ninguém sabe. São 2. Né? Isto é da biologia. Né? Sexo masculino e sexo feminino. Certo? Pronto. No entanto, nos passaportes, nos bilhetes de identidade da Alemanha e da América, agora já há sexo neutro. Isso não existe. Só há sexo masculino ou sexo feminino. Né? Então,
Estão a acontecer coisas estranhas, porque os próprios pais não têm direito à orientação sexual dos filhos. Neste momento, já houve um tribunal, por exemplo, em Portugal, que pôs em causa que os filhos deviam ser retirados aos pais porque os pais não concordavam com os conteúdos das aulas de cidadania, onde se confunde sexo com sexualidade, que é diferente. Onde se ensinam coisas que não fazem sentido. Tu podes... Não faz sentido dizer a uma criança que ainda não tem maturidade psíquica, que tenha 12, 13 anos, tu podes ser aquilo que tu quiseres. Tu tens um corpo de mulher, mas se tu te sentires homem, ou meio homem, um quarto de homem, 2/3 de mulher, podes ser o que tu quiseres. Estamos no tempo das aberrações. Nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não me recordo agora em que país foi, acho que foi nos Estados Unidos, só podia ser, uma senhora casou com um objeto, uma pasta de couro. E isso nos Estados Unidos tudo é permitido. E teve uma casou com um gato. E houve um senhor que meteu um processo em tribunal contra Deus e foi aceito pelo juiz. Porque a alegação era de que se Deus é todo-poderoso e se existem guerras, miséria e fome no planeta, a culpa era de Deus. Não sei como é que esse processo está, se está a decorrer ou se está lá no fundo da gaveta. Portanto, nós estamos de facto num mundo estranho. Num mundo muito estranho. Né? E... não podemos confundir as coisas. Desculpem-me só aqui uma coisa. É comum nós ouvirmos, muito comum, todos os dias ouvimos isso de decisores políticos, decisores financeiros, de personalidades com muita responsabilidade a nível mundial, dizerem que não há solução para a humanidade. Que muita gente diz que a humanidade está condenada ao autoextermínio, que vemos aqui, não é? Mas será que é mesmo assim? Okay. Eles dizem isso porque eles têm uma visão acanhada da vida. São aqueles que roubam os povos. Né? O Putin é o homem mais rico do mundo, não aparece na revista Forbes. Mas ele rouba o seu povo, põe o dinheiro aqui, acolá e tal. Os outros, nos Estados Unidos, fazem igual. O Xi Jinping faz igual, o da Coreia do Norte faz igual, e todos. Agora reparem uma coisa. Quem governa o mundo, quem governa o mundo, os vários governos dos países, os governos mundiais, as organizações mundiais, são pessoas que, na maioria, não acreditam na vida para além da morte. Certo? São ateus ou são materialistas, porque senão não faziam o que fazem. Não provocavam guerras, que matam milhões de pessoas, que provocam fome, que deixam traumas para vidas e vidas sucessivas, etc. Né? Agora reparem uma coisa. Se esse input vem de quem é muito importante, de que não há solução para a humanidade está num processo de autodestruição, o que é que vai conduzir esse tipo de pensamento? Epá, se está em autodestruição, eu tenho de me safar agora. Que se dane a colaboração, a cooperação, a solidariedade, a fraternidade. Venha a mim o vosso reino e vocês que se lixem, desculpem a expressão, não é? Isso vai fomentar ainda mais o quê? O orgulho, o egoísmo, o ódio, a fome, a dissemelhança de oportunidades e de posses que conduzem às guerras, né? Então, amigos, é muito importante a divulgação da doutrina espírita. Não para tornar os outros espíritas, mas para que as pessoas saibam que a vida continua, que a lei de causa e efeito é uma realidade
e que nós somos mais felizes ou menos felizes de acordo com o estado de alma que nós transportarmos para o mundo espiritual e mesmo aqui na Terra, não é? E que a reencarnação é uma realidade. Qual é o busilis da questão? O busilis da questão está no próximo vídeo. Vais gostar. Queres ver? Como se isto não bastasse, vamos encontrar no planeta Terra o quê? Muita miséria, né? Miséria moral, né? Para além da miséria moral, temos também o esclavagismo. Se quiserem comprar um escravo, é fácil. Vamos ali à Líbia, compra-se um homem valente para trabalhar no campo, onde quisermos, nosso escravo por $450, à volta de 300 e tal euros, uma vida humana. Se quiserem comprar uma escrava sexual, também pelo mesmo preço na Líbia, estão à venda, seres humanos como nós, só que eles são pretos, e então, para quem os vende, né, valem menos do que os brancos, os mulatos ou os de outra cor, né? Na Líbia, no Catar, o Catar, né, que nós olhamos para aquele país fantástico, lindo, com o topo de gama da arquitetura mundial, onde estão agora a organizar o campeonato do mundo de futebol, e onde os pretos, isto é, os de cor preta, pretos de pele, os pretos trabalham 12 horas por dia ao sol, porque os construtores acham que eles aguentam mais do que os mulatos ou os menos pretos. Recebem um ordenado de 4 em 4 meses, quando recebem à volta dos 450 euros, por aí até aos 600, dependendo. Vivem em contentores, né? Aos 20, dentro de um contentor daqueles que nós usamos aí em situações de exceção. E isto acaba, é alimentado por nós. O esclavagismo no Catar é alimentado por nós. Por mim, que gosto de ver futebol, por todos os que vamos ver o campeonato do mundo de futebol no Catar, por todos os que alimentamos o negócio do futebol e por aí fora, né? Entre outros. Depois temos também a miséria material, né? Os milhões e milhões de seres, né? Neste momento estima-se que só no Brasil haja cerca de 30 milhões
30 milhões de pobres a viver no limiar da miséria. No início deste mandato, anteriormente havia 13 milhões, agora já vai em 30. Vemos aqui esta senhora na Ucrânia, vemos o fruto da maldade, o fruto do primitivismo social, né? Com base em quê? Com base no orgulho, com base no egoísmo, né? E isto é que conduz a guerras, né? É esse primitivismo social, é o orgulho, o egoísmo e a ganância, né? Temos aqui um mapa, por falar em guerras, isto é um mapa do nosso planeta Terra. Cada bolinha destas é um conflito. Ali temos o da Ucrânia, é só mais um, porque aqui há guerras periféricas, aqui na República Centro-Africana, na República do Congo, um pouco por todo o lado, né? Então nós vemos que o país está rodeado de guerras, né? Isto foram dados retirados no dia 4 de agosto de 2022. E é uma coisa tão estúpida, porque nós estamos num planeta pequenino, insignificante, né? No cosmos infinito. É como se fosse um avião, e dentro desse avião andássemos todos à tareia, pondo em causa a viagem, né? Em vez de matarmos-nos uns aos outros por causa de um bocado de terra, né? O Putin anda a matar ali milhares de pessoas por causa de um bocado de terra na Ucrânia, e ele amanhã pode acordar morto. Valeu a pena? O Xi Jinping também quer tomar conta da antiga Formosa, Taiwan, né? Amanhã pode acordar morto. A sede de poder dos americanos, a sede de poder dos homens da guerra, dos lobbies da guerra, um pouco por todo o mundo, para terem um poder efêmero, passageiro, que de repente acontece como ao Chalana, aos 63 anos de idade, desencarnou, ou outros mais novos, aos 42, aos 50, e a gente fica assim, então, mas é assim de repente? É assim de repente. E nós não temos essa consciência, né? E se nós... Então existe uma esperança para um futuro melhor, contrariamente ao que dizem os profetas da desgraça, que a Terra está num processo de autodestruição? É claro que existe. Nós vemos ali o tracejado da vida na Terra. É feito de fé, esperança e amor, né? E enquanto esta linha não for uma linha isoelétrica, direita, ainda há esperança à vida, né? Só que reparem, uns têm esperança no mundo melhor baseado em conceitos materialistas. Por exemplo, os chineses, que é uma ditadura comunista, eles têm essa noção, eles acham, sem qualquer tipo de crítica, estou a fazer uma análise social e política, eles acham que o regime que têm é o melhor para todo o mundo. Vocês já viram a China a começar alguma guerra ultimamente, nos últimos 100 anos? Não. Mas eles vão dominando o mundo aos poucos. Compram terras em África, no tamanho da França, mandam chineses para aqui, para acolá, para aqui. E têm uma população de 1,3 mil milhões de pessoas debaixo de uma pata, né? Que é da ditadura, né? Agora, eles acreditam que essa postura é melhor para o planeta. Há pouco tempo o Xi Jinping dizia, o presidente chinês, que um grande problema das democracias é que se dava o direito de opinião ao povo e, como tal, demorava-se demasiado tempo a decidir e demasiado tempo a fazer as coisas. Na China não, como é só um que manda, o povo tem de obedecer, se não obedece bem, obedece mal, e é morto, faz-se e faz-se mesmo. Portanto, há quem acredite neste modelo para o futuro, né? Portanto, baseado no materialismo. Outros dizem que sim, que existe esperança, mas é esperança numa crença em Deus, né?
seja das diversas religiões, doutrinas, etc. São a grande maioria no planeta Terra. Só que nós perguntamos, essa esperança dos que dizem acreditar na vida para além da morte, acreditar em Deus, onde é que está? O que é que nós que acreditamos em Deus temos feito para que nós próprios sejamos esperança? E com as nossas atitudes, os outros tenham esperança numa vida melhor, não é? É uma pergunta que fica no ar. Há os que dizem que não e os que dizem que sim. Não é? Em 1857 apareceu a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, demonstrando inequivocamente, experimentalmente, cientificamente, que a vida continua para além da morte. E isso tem sido provado repetidas vezes até aos dias de hoje por outros pesquisadores e cientistas não espíritas. Quem disser hoje em dia que isto não existe está desinformado ou está de má fé. Tem de pesquisar, não é? No entanto, nós vamos encontrar em pleno século XXI, em Portugal e um pouco por todo o mundo, homens extremamente cultos, homens sábios, topo de gama da literatura, da ciência, das artes, disto, daquilo, daquele outro, que dizem assim, isso, vida para além da morte, isso é coisa dos simples, é coisa dos pobres, é coisa daqueles que não têm dinheiro e então têm de se entreter com alguma coisa. Tal e qual como fizeram com Galileu Galilei, né? Como fizeram com Giordano Bruno, quando eles disseram que não era o Sol que andava à volta da Terra, mas a Terra à volta do Sol, né? E hoje, em pleno século XXI, vemos uma massa de elites que dominam o setor financeiro no mundo, que dominam o setor científico, que dominam o setor governativo do planeta, que pensam assim, como pensava a Igreja na Idade Média e nos tempos antigos, não é? Então, é importante divulgar o Espiritismo. Nós no centro aqui, no Centro de Cultura Espírita, fazemos-lo, sempre que podemos. Temos um curso de Espiritismo que está inscrito, estão as inscrições abertas, numa população, está aberta há muito tempo, está avisado no Jornal das Caldas, na Gazeta Online, etc. Tem inscrição mínima de 10 pessoas. No entanto, de momento temos 10 ou 11 pessoas inscritas. E 3 delas são pessoas de fora que pensam que isto é online. Vou ter de lhes telefonar a dizer que são de Bragança, não dá para vir cá. Ou daqui ou daquela. Quantos de nós é que já dissemos aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, familiares, epá, vão lá fazer um curso de Espiritismo no centro, aquilo é fixe? Se calhar nenhum. Vamos ter o estudo do perispírito. Aqui estamos 38, nós temos 10 inscrições, 12. Vamos ter uma educação espírita juvenil, temos 2 monitoras para 3 crianças inscritas. Que raio de exemplo nós espíritas estamos a dar? O centro espírita é bom para nós, mas não é bom para os familiares, para os amigos, nem para os nossos filhos, nem para os nossos netos, nem para os nossos sobrinhos. Isto, sem qualquer tipo de vaidade, foi o que o Centro Espírita fez este ano. Um outdoor caríssimo. Ali um roll-up, jornal, alugámos ali publicidades fixas na cidade, fizemos exposições, tivemos um prejuízo, 2.500 euros. E somos pobres, o centro não é rico, porque nós é que pagamos a renda da casa, só os sócios. Mas não foi um prejuízo monetário, foi um êxito em termos de divulgação da doutrina. Porque é importante, este outdoor que esteve na rotunda é importante, estes espaços de divulgação são importantes no jornal também. Porque de hoje para amanhã alguém que está à beira de um suicídio
vê uma coisa destas e espera, e antes de me matar vou ali. É intuído pelo seu próprio guia, né, a pedir ajuda. Ok? Então, nós devemos ser os cantores da esperança. Transformar os centros espíritas em focos de cultura. O centro espírita não é para falar com os espíritos. Não é para perguntar pelo pai, pela mãe, pelo filho, por como é que está, como é que não está. Não. O centro espírita é uma associação cultural para nós aprendermos quem somos. Quem sou eu, de onde venho, para onde vou, o que estou aqui a fazer, porque é que uns são diferentes de outros, uns sofrem mais do que outros, uns são mais ricos do que outros, porquê? Nesse, entretanto, existem comunicações com o mundo espiritual. Temos ali um livro, Factos Espíritas em Portugal. A grande maioria, são 15 casos, ocorreram neste centro, nas reuniões. Na presença de várias pessoas que estão aqui, que fazem parte da reunião mediúnica. E foram manifestações espontâneas de espíritos, de situações que nenhum de nós conhecia. Nunca evocámos o espírito o nome de um espírito particular. A única evocação que nós fazemos é do guia do nosso centro, dos nossos guias espirituais. Estão a perceber a diferença, não é? Então, amigos, para sermos esperança, precisamos de comunicar, não é? Não é só termos esperança, é sermos a esperança que pretendemos. Não vale a pena reparem uma coisa, eu estou a falar do tema. Não pensem que eu sou melhor do que vocês. E isto não é falsa humildade, não. Somos feitos todos da mesma massa. Tenho defeitos, tenho virtudes, como todos vocês. E não há aqui na Terra, no mundo espiritual aqui na Terra não há nenhum equipamento que diga que este é mais evoluído que este, ou que aquele, ou que este. Não há. Portanto, deixemos-nos de vaidades, né? Agora, não é preciso só ter esperança, porque ter esperança é um ato egoísta. De certo modo, eu tenho esperança. Eu estou bem. Que se dane esta senhora. Não, é preciso que eu seja esperança para ela. Para que ela não perca a esperança na vida. É? Divulgar a imortalidade da reencarnação. Nós fazemos isso, divulgamos. Oferecemos livros, oferecemos jornais, falamos de espiritismo. Ah, não, é chato porque lá na minha escola, ou no meu trabalho, ou no ministério, ou isto. Chato. Então, se os outros podem dizer que são católicos, ateus, agnósticos, eu não posso dizer que sou espírita? Claro que eu posso, eu não digo que tenho vergonha. Não faz sentido. Não é? Assumir a condição de filho de Deus, espiritualizar-se. Nós somos filhos de Deus. Todos. Os que acreditam, os que não acreditam, os agnósticos. Mas nós, os trabalhadores da última hora, conforme Jesus ensinou, temos uma responsabilidade maior. Temos essa responsabilidade de pôr a luz sobre o alqueire. Não esconder a luz. Dar o exemplo, sem ânsias de perfeccionismo. Às vezes há pessoas que me dizem assim, mas eu não vou fazer uma palestra porque eu ainda não sou perfeito. Então, para isso ninguém fazia palestras. Na Terra não há ninguém perfeito. Não é? Eu ainda não faço isso porque nós arranjamos mecanismos de fuga para nos eximirmos ao trabalho na espiritualidade. Não é? Dar o exemplo, mas nós não somos perfeitos. Nós temos falhas, cometemos erros. Nessa altura pedimos desculpa e continuamos no nosso trabalho. Falar, agir e sentir como tal. Porque se eu falar, agir, mas não sentir como tal, não tiver um sentimento, é um falar oco, que não entra, não penetra, não é? É tempo de ser esperança. Era uma música do Padre Zezinho, né? Católico. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. É uma música muito antiga e muito bonita, né? Então, amigos, a espiritualidade vai substituir o materialismo e as religiões, que conduzem, o materialismo e as religiões conduzem o homem ao materialismo e à falta de esperança. A maior fábrica de ateus neste momento são as religiões tradicionais. Porquê?
Um jovem com 15 anos, 14 anos, se lhe disserem assim, olha, como é que é o céu, o inferno, o purgatório? Eu não sei. Tens de acreditar. Como é que é essa história da Santíssima Trindade? É uma questão de fé, tens de acreditar. Mas como? Não se sabe. Não dá. É uma fábrica de ateus. O Espiritismo vem de encontro às respostas às prequisições mais íntimas do ser humano. Quem sou eu? O que é que eu estou aqui a fazer? De onde venho? Para onde vou? Porquê que esta senhora é rica e eu sou pobre? Porquê que ela tem um cancro e eu não tenho? Porquê? E então nós vamos estudar a reencarnação e vamos ver que as leis de Deus são justas, perfeitas e iguais para todos. E as causas das dissemelhanças estão nas reencarnações anteriores. Cuénteme, dígame. Deme la oportunidad de lavarle su vehículo, jefe. Deme la oportunidad de mostrarle que sí puedo lavar su vehículo. Se lo lavamos, se lo grafiteamos. Chusa, deme la oportunidad que tengo ya con más de 2 semanas que no hago nada. Mire cómo estoy, ve. El motor se lo dejamos limpio, lo grafiteamos, lo aspiramos. Todo eso, deme la oportunidad. ¿Dónde está su lavadora? Aquí se quita nomás eso. Ya, súbase para No, irnos yo rápido. le indico, venga, vamos. Miren qué felicidad lleva este hombre a lavarme mi vehículo. Qué emoción tan grande. Se siente feliz. Miren. Dios lo bendiga siempre, Señor. Ahí apagó el vehículo. Sí, jefe, ahí déjalo nomás que hay. Le suelen los vidrios, todo eso. Cogí un riel y yo lo que dije, Dios mío, ¿qué hice? Lo que sentí fue, me cogió los 13.800 voltios. ¿Y por qué terminó usted así? Amigo, fue hace 11 años, amigo, tuve una descarga eléctrica. Y son cosas que a veces no quiero recordarlas, pero tengo que seguir adelante por el bien de mi familia, de mi esposa y mis 2 hijas. Tú, para las personas, no vales nada. No aportas a la sociedad. Pero para Dios eres muy valioso. Él está orgulloso de ti como lo estoy yo. Yo lo que le pedí a mi Dios, que me diera a ver crecer a mis hijas. Dios te va a bendecir muchísimo, como lo ha hecho hasta ahora. Eres muy importante para Él. Gracias, amigo. Pero igual, voy a seguir luchando por mi familia, porque nunca le falte un platito de comida. Y déjeme decirle que es un guerrero, un ejemplo de superación. Porque hoy en día hay muchísimas personas que viven quejándose por todo y usted, faltándole sus extremidades, me ha demostrado cómo es muy eficiente al momento de hacer su labor. Muchas gracias, amigo, por haber confiado en mí. Como se isto não bastasse, vamos encontrar no planeta Terra o quê? Muita miséria, né? Miséria moral, né? Para além da miséria moral, temos também o esclavagismo. Se quiserem comprar um escravo, é fácil. Vamos ali à Líbia, compra-se um homem valente para trabalhar no campo, onde quisermos, nosso escravo por $450, à volta de 300 e tal euros, uma vida humana. Se quiserem comprar uma escrava sexual, também pelo mesmo preço na Líbia. Estão à venda, seres humanos como nós, só que eles são pretos.
E então, para quem os vende, né, valem menos do que os brancos, os mulatos ou os de outra cor, né? Na Líbia, no Catar, o Catar, né, que nós olhamos para aquele país fantástico, lindo, com o topo de gama da arquitetura mundial, onde estão agora a organizar o campeonato do mundo de futebol, e onde os pretos, isto é, os de cor preta, pretos de pele, os pretos trabalham 12 horas por dia ao sol, porque os construtores acham que eles aguentam mais do que os mulatos ou os menos pretos. Recebem um ordenado de 4 em 4 meses, quando recebem à volta dos 450 euros, por aí até aos 600, dependendo. Vivem em contentores, né, aos 20, dentro de um contentor daqueles que nós usamos aí em situações de exceção. E isto acaba, é alimentado por nós. O esclavagismo no Catar é alimentado por nós. Por mim, que gosto de ver futebol, por todos os que vamos ver o campeonato do mundo de futebol no Catar, por todos os que alimentamos o negócio do futebol e por aí fora, né? Entre outros. Depois temos também a miséria material, né? Os milhões e milhões de seres, né? Neste momento estima-se que só no Brasil haja cerca de 30 milhões de pobres a viver no limiar da miséria. No início deste mandato, anteriormente, havia 13 milhões, agora já vai em 30. Vemos aqui esta senhora na Ucrânia, vemos o fruto da maldade, o fruto do primitivismo social, né? Com base em quê? Com base no orgulho, com base no egoísmo, né? E isto é que conduz a guerras, né? É esse primitivismo social, é o orgulho, o egoísmo e a ganância, né? Temos aqui um mapa, por falar em guerras, isto é um mapa do nosso planeta Terra. Cada bolinha destas é um conflito. Ali temos o da Ucrânia, é só mais um, porque aqui há guerras periféricas, aqui na República Centro-Africana, na República do Congo, um pouco por todo o lado, né? Então nós vemos que o país está rodeado de guerras, né? Isto foram dados retirados no dia 4 de agosto de 2022. E é uma coisa tão estúpida, porque nós estamos num planeta pequenino, insignificante, né, no cosmos infinito. É como se fosse um avião, e dentro desse avião andássemos todos à tareia, pondo em causa a viagem, né? Em vez de matarmos-nos uns aos outros por causa de um bocado de terra, né, o Putin anda a matar ali milhares de pessoas por causa de um bocado de terra na Ucrânia, e ele amanhã pode acordar morto. Valeu a pena? O Xi Jinping também quer tomar conta da antiga Formosa, Taiwan, né? Amanhã pode acordar morto. A sede de poder dos americanos, a sede de poder dos homens da guerra, dos lobbies da guerra, um pouco por todo o mundo, para terem um poder efêmero, passageiro, que de repente acontece como ao Chalana, aos 63 anos de idade, desencarnou, ou outros mais novos, aos 42, aos 50, e a gente fica assim, então, mas é assim de repente? É assim de repente. E nós não temos essa consciência, né? E se nós... Então existe uma esperança para um futuro melhor, contrariamente ao que dizem os profetas da desgraça, que a Terra está num processo de autodestruição? É claro que existe. Nós vemos ali o tracejado da vida na Terra. É feito de fé, esperança e amor, né? E enquanto esta linha não for uma linha isoelétrica direita, ainda há esperança à vida, né? Só que reparem, uns têm esperança no mundo melhor baseado em conceitos materialistas. Por exemplo, os chineses, que é uma ditadura comunista,
eles têm essa noção, eles acham, sem qualquer tipo de crítica, estou a fazer uma análise social e política, eles acham que o regime que têm é o melhor para todo o mundo. Vocês já viram a China a começar alguma guerra ultimamente, nos últimos 100 anos? Não. Mas eles vão dominando o mundo aos poucos. Compram terras em África, no tamanho da França, mandam chineses para aqui, para acolá, para aqui. E têm uma população de 1,3 mil milhões de pessoas debaixo de uma pata, né? Que é da ditadura. Né? Agora, eles acreditam que essa postura é melhor para o planeta. Há pouco tempo, o Xi Jinping dizia, o presidente chinês, que um grande problema das democracias é que se dava o direito de opinião ao povo e, como tal, demorava-se demasiado tempo a decidir e demasiado tempo a fazer as coisas. Na China, não. Como é só um que manda, o povo tem de obedecer. Se não obedece bem, obedece mal e é morto, faz-se e faz-se mesmo. Portanto, há quem acredite neste modelo para o futuro, né? Portanto, baseado no materialismo. Outros dizem que sim, que existe esperança, mas é esperança numa crença em Deus, né? Seja das diversas religiões, doutrinas, etc. São a grande maioria no planeta Terra. Só que nós perguntamos, essa esperança dos que dizem acreditar na vida para além da morte, acreditar em Deus, onde é que está? O que é que nós que acreditamos em Deus temos feito para que nós próprios sejamos esperança? E com as nossas atitudes, os outros tenham esperança numa vida melhor, não é? É uma pergunta que fica no ar. Há os que dizem que não e os que dizem que sim. Não é? Em 1857 apareceu a doutrina espírita, a doutrina. Este filme está no ecrã do meu computador, só por curiosidade, para quando vêm aqueles momentos de tristeza, ou de desencanto, ou qualquer coisa, né? Eu lembrar-me que alguém, muito piores condições do que eu, consegue ser esperança, né? Então, eu nessas alturas agradeço a Deus por estas pessoas existirem e serem de facto uma motivação adicional para nós, os ditos normais, que temos braços, que temos pernas, etc. Então reparem, quando o desencanto aparece, o que é que nós temos de fazer? Porque ele aparece, se não apareceu vai aparecer, se já apareceu vai voltar a aparecer. Temos de nos animar, contrapor com o ânimo, não é? Sei lá, o desencanto com a vida, as pessoas estão desencantadas com a vida no planeta Terra, com esta história das guerras, da pandemia, das coisas todas, há uma aura assim de desencanto. Não, temos de contrariar isso, para não entrarmos nós nisso e para tirarmos os outros dessa onda, né? Quando o desânimo aparecer, temos de contrapor o desânimo com o entusiasmo. Entusiasmo. Aproveitar o dia de hoje. Porque agora são quase 10 da noite, eu se me deitar à meia-noite, amanhã posso acordar desencarnado, posso acordar morto. E então este foi o meu último dia aqui na Terra, na carne. E amanhã quando acordar tenho que ter entusiasmo, custa o que custar. Porque amanhã pode ser o meu último dia em que eu vejo um mal-me-quero, uma papoila, etc. aqui na Terra, né? Depois lá de lá também deve haver, por hipótese, né? E este entusiasmo onde é que nós vamos buscar? A nossa certeza da imortalidade do espírito. Nós sabemos que não morremos, né? E como é que eu posso desanimar perante a vida se eu sei que sou imortal?
Mas a vida custa. Claro que custa, mas custa para toda a gente. Custa para uns mais, custa para outros menos. Custa para toda a gente. Ninguém está isento de problemas. Mas nós temos a certeza que a vida continua, não é? Víamos aquela história dos casos da vida de um senhor que está do lado da vida, né? Segundo ele diz, na cidade do Nosso Lar, e que está a preparar a reencarnação para voltar a Moçambique, numa nova vida, como médico e como dirigente político. Então, como desanimar e não ter entusiasmo quando nós sabemos que um dia, quando Deus quiser, quando for oportuno, nós vamos largar este corpo de carne e vamos nos sentir livres, como um pássaro que sai de uma gaiola, né? Quando o desespero aparecer, contrapor a confiança, né? A confiança. Estou desesperado por quê? Porque estou doente, tenho um cancro, tenho isto, aquilo, aquilo outro. Confiança. Há 500 mil pessoas, por hipótese, ou mais, ou menos, não interessa, que já venceram o cancro. Eu tenho uma amiga, uma jovem da minha idade, de 60 anos, e na flor da idade, e uma pessoa impecável, também é espírita, e que tem sido um exemplo para os médicos. De repente, um mal-estar, uma falta de lembrança, um desmaio, Santa Maria, tumor maligno no cérebro. Foi operada, ainda ficou lá um bocadinho, depois desapareceu, tem feito ciclos de quimioterapia terríveis, e ela é um poço de esperança. É ela que dá ânimo aos outros doentes, é quando vai fazer os ciclos a Santa Maria, é ela que dá ânimos às enfermeiras, aos médicos, aos amigos. Ainda hoje falei com ela ao telefone, ela tem de falar em alta voz, né? Eu tenho de ter cuidado para não dizer muitas asneiras, porque na brincadeira, claro. E ela ria às gargalhadas com as parvoices que eu disse, porque eu devo ter sido bobo da corte noutra vida, e então trago agora ainda essas reminiscências, essas brincadeiras mais ou menos parvas. Perante a violência, temos de contrapor o entendimento. Vocês já repararam como é que nós, seres humanos, andamos? Aqui nas Caldas mesmo. Andamos agressivos. Andamos com o pavio curto. Qualquer coisa, sem mais nem menos. Eu no outro dia ia no carro, ali em direção ao Leclerc. Do outro lado estavam 4 ou 5 carros em bicha para entrar na rotunda, e estava um indivíduo que tinha mais músculos do que miolos, né? Uns músculos bem grandes, para aí fazia 3 do meu, né? A chamar aqueles nomes deliciosos a um francês que se meteu à frente dele, né? Um imigrante. Né? E o outro lá da frente também a mandar-lhe outros piropos simpáticos para trás, e eu a ver assim, pronto, ainda se vão pegar à tareia aqui. Porquê? Só porque o homem se meteu à frente dele, eles vão entrar os dois no mesmo tempo na rotunda. As pessoas andam nervosas, andam agitadas, andam sem esperança, e nós temos de ser o botão que vai despoletar a esperança nas pessoas. A agitação. Esta agitação pode ser contraposta com o quê? Com serenidade. Não é? Se alguém ali na rotunda me chamar filho da outra mãe, eu vou sorrir, ou então fico calado, para não provocar com o sorriso. Mas isso é cobardia, né? Quem me dá uma leva 2. Isso é o que a sociedade nos ensinou. Mas Jesus ensinou-nos o contrário, é dar a outra face. Dar a outra face é perceber que aquela pessoa está desequilibrada, pode estar com um problema qualquer, né? Está fora do seu controlo normal, social, e o melhor é calar. Calar não significa concordar, atenção, ou ser conivente com o erro. Então, amigos, eu tenho esperança, eu, José Lucas, que o mundo deixará de ter guerras e viverá em paz. Tenho esperança que todo o ser humano terá o essencial para comer. Tenho esperança que qualquer homem terá uma habitação condigna. Tenho esperança que a humanidade terá o necessário para viver.
que a saúde vai ser gratuita e igual para todos, ricos e pobres, que as crianças e os jovens vão ter livre acesso à instrução escolar, que a remuneração do trabalho seja efetuada de maneira justa e digna. Eu tenho esta esperança. E eu sei que isto vai acontecer. Que a Mãe Natureza seja respeitada e cuidada pelo homem. Eu tenho esperança que os dirigentes políticos sejam servidores honestos do povo. E isso vai acontecer. Que na sociedade deixe de haver privilégios de qualquer espécie. Que o homem seja honesto, justo, transparente e bom. E isso vai acontecer. Eu tenho esperança que o bem comum seja sempre colocado acima do bem pessoal. Que o homem seja fraterno, solidário e caridoso para com o próximo. Que o ser humano colabore em vez de competir. Esta é a sociedade do futuro próximo. Eu tenho esperança que cada um de nós faça ao próximo o que deseja para si próprio. Para terminar este texto, eu tenho esta esperança porque existem provas que a vida continua noutra dimensão, na dimensão espiritual, noutro estado existencial e vibracional. Eu tenho esta esperança porque está comprovada cientificamente a reencarnação e por esse mecanismo nascem na Terra espíritos mais evoluídos sedentes de paz e justiça, enquanto os violentos são transferidos para outros planetas violentos como a Terra é agora. Eu tenho esta esperança porque a evolução intelectual e moral é uma lei da natureza. E quer acreditemos, quer não, vamos ter de passar por ela. Eu tenho esperança, amigos. Então, como aplicar essa esperança? Fazendo um mundo melhor. Como é que eu vou fazer um mundo melhor? Eu não consigo acabar com a guerra da Ucrânia, mas eu posso acabar com as minhas guerras internas. Eu posso acabar com as minhas guerras com a Dona Amélia. Já para aí há 3, 4 semanas que não me meto com ela. Estou a fazer um esforço, não é? É verdade ou não é? Estou muito melhor, não é? A senhora anda muito mais relaxada. Agora já piorou. Então, amigos, sendo a esperança para que os outros tenham esperança e para que o mundo seja melhor, conforme lemos neste livro, eu gostava de vos deixar uma das mais belas coisas que eu já li na minha vida. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.